Olá, bem-vindos ao nosso canal e obrigada por nos visitar. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família e que Ele te dê sabedoria para buscar nele a solução para todas as aflições pelas quais você tem passado. Porque, na verdade, todos têm passado por aflição, todos. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos ajudado, tem nos socorrido, tem nos abençoado. Ao Deus fiel, ao Deus verdadeiro, ao nosso amado Deus, seja toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e eternamente. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero meditar com você a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz e poderosa para nos orientar em todas as circunstâncias das nossas vidas. A todos os dias nós precisamos ter a responsabilidade em todos os momentos da nossa vida de buscar a Deus, de dedicar a nossa vida a Ele, de estudar a palavra de Deus e de procurar orientação para nós, para a nossa casa e para as nossas famílias na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Sem ela, nós não vamos prevalecer. Se nós negligenciar a palavra do Senhor, se nós negligenciar a responsabilidade que nós temos de buscar refúgio em Deus e estar confiando nele e aprendendo dele dia após dia, através da sua palavra, procurando conhecê-lo dia após dia. Se nós negligenciarmos esta responsabilidade, nós vamos ter dias difíceis nas nossas vidas, que nós não teremos capacidade para poder resolver as dificuldades, as aflições que surgirem na nossa caminhada. Mas se estudando a palavra de Deus, mantendo uma comunhão com ele, procurando servi-lo com amor e fé, nós teremos a ajuda dele em qualquer situação. Com Deus na nossa vida, o deserto floresce. E no nosso último vídeo, nós falamos a respeito do propósito, como nós lemos em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo, está escrito na palavra do Senhor para o fortalecimento da nossa fé, que há tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu. Tempo determinado por Deus, Ele próprio, esse Senhor tremendo, poderoso, maravilhoso, o Deus que possui os céus e a terra e todas as pessoas que neles habitam, todos os seres que habitam na terra, nos céus, tudo é de Deus. E somente um Deus fiel e misericordioso, de poder ilimitado, faria de nós, pecadores, um povo vitorioso, faria de nossas famílias pecadoras e famílias redimidas, abençoadas e vitoriosas, caminhando em um mundo que jaz no maligno, em meio às aflições da vida, mas com a ajuda dele o tempo todo. Então, somente ele, um Deus misericordioso, um Deus de poder ilimitado, para nos ajudar na nossa caminhada, para nos ajudar a vencer o dia difícil, o dia mau, sem perder o rumo. Muitas pessoas têm perdido o rumo porque não têm buscado a ajuda do nosso Deus. Deus, ele é um ser autoexistente, tá? Ele é um ser que tem em si todo o poder. Ele é um ser, além de ser um ser autoexistente, ativo, ele se comunica conosco, comunica através da palavra dele e através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por sua bondade e misericórdia providenciou para nós a redenção, a salvação das nossas vidas, o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos caminhar no mundo, mas caminhar vitoriosamente, caminhar tendo a proteção dele
todos os dias das nossas vidas, não apenas em algumas ocasiões quando as coisas estão complicadas, mas sim todos os dias das nossas vidas. Para que nós desfrutemos de tudo isso, nós precisamos lembrar de algumas coisas essenciais. E o princípio o mundo é um projeto de Deus. O mundo é um projeto de Deus e não do homem, tá? Não do homem. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso, que o mundo é um projeto de Deus e não do homem. E esse Deus maravilhoso que criou céus e terra, para que ele fosse glorificado neles, ele nos ensina a amá-lo. Ele nos ensina a amá-lo. A gente aprende a amar a Deus quando nós voltamos os olhos para a palavra do Senhor e, conhecendo Ele do jeito que a palavra de Deus nos revela, a gente aprende a amar a Ele. O amor não brota no nosso coração, Ele derrama amor em nossos corações, e com este amor derramado em nossos corações, nós aprendemos a amar a Deus. E quando nós aprendemos a amar a Deus, a gente compreende que, de fato, tudo que Deus criou, Ele criou para a sua glória e Ele criou também para os seus propósitos, inclusive nós, os seres humanos. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ver qual foi a motivação de Deus criar o homem. Qual foi o propósito de Deus criar o homem? Então, se você pegar a Bíblia e ler Gênesis capítulos 1, 2 e 3, você vai entender o porquê que Deus criou o homem, o porquê que Deus colocou o homem sobre a face da terra e qual que foi a ação de Deus depois de ter visto que o homem havia quebrado aquela aliança que havia entre ele e o seu Criador. A aliança era mantida através da palavra de Deus. Deus liberou sobre o homem, sobre Adão, sobre a Eva, sua companheira auxiliadora, liberou sobre eles a bênção, fez uma aliança com eles, uma aliança que nós chamamos de aliança adâmica, né? Entre Deus, ou a aliança do Éden também, aliança do Éden, a aliança entre Deus e o homem lá no Éden, a aliança de ele ser o Deus dele como criador, o Deus criador deles, e ele ser o servo de Deus. Então havia isso, eles foram criados para poder cuidar do jardim de Deus. Deus, por sua vez, seria o seu Deus que estaria cuidando dele, trabalhando, no caso, a terra, na propriedade de Deus, cuidando dos seres que Deus havia criado. Deus entregou tudo nas mãos deles, tudo que estava na terra. Se você pegar e ler Gênesis capítulo 1, você vai ver, né, que depois de Deus ter criado o homem, Deus colocou o homem para poder cuidar de tudo, cuidar dos animais, cuidar da terra, cuidar das aves. É só você ver aqui no verso de número 26 de Gênesis 1, nós lemos assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então tá aí, Deus criou para que ele dominasse a terra que era de Deus, que precisava de alguém para cuidar dela, para cuidar do jardim que ele havia plantado. Então ele cria o homem para isto. Ele cria e ele continua, depois de ter criado o homem e ter soprado nas suas narinas o fôlego da vida, ele passou a ser alma vivente. Ele continuou debaixo do domínio de Deus, do propósito de Deus para sua vida. Ele não brotou como brotou as árvores, não. Primeiro Deus fez tudo que tinha que fazer e depois de tudo pronto, ele cria o homem para cuidar daquilo que ele havia criado. Então, o controle de tudo estava nas mãos de Deus. O homem estaria trabalhando, o homem estaria cuidando do que Deus havia criado para Deus.
tudo era de Deus. Tanto é que Deus pôs a restrição, falou para ele, ó, você pode comer de toda a árvore que está no meio do jardim, do fruto de todas as árvores, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não coma, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Então, ele foi criado para esse propósito, para poder cuidar do jardim, para alimentar dos frutos das árvores que estavam no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o ser humano, o homem não inventou nada, tudo foi Deus que criou e criou para um propósito. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, no verso de número 28, ele escreve, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito. O que nós precisamos entender é que o propósito de Deus é coisa boa, sempre é coisa boa, é coisa que vai trazer alegria para as nossas vidas, satisfação para a nossa alma e vai trazer o quê? Contentamento para o nosso coração. Às vezes a pessoa pensa, mas que Deus é este? Ele manda e desmanda. Ele é o Senhor. E esse Deus que é tão poderoso, que manda e desmanda, ele não planejaria nada que fosse para poder nos destruir. Ele não planejou coisas para nos destruir. Ele planejou coisas para o nosso bem. Nós, com a nossa desobediência, desrespeitando o poder de Deus, desrespeitando a autoridade dele, desrespeitando a sua soberania, nós fomos que complicamos a vida sobre a face da terra. Quando nós lemos em Eclesiastes que há tempo, ele começa falando dos propósitos, dizendo que há tempo de nascer e tempo para morrer. No começo não era assim. Deus não criou o ser humano para poder morrer. Deus criou eles para viver eternamente, mas a condição de viver ou morrer estava na mão do homem. Se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele trazia para o cenário da sua vida a morte. Ele traria para o cenário da vida da sua família a morte. Mas não era Deus que colocou a morte ali, ele colocou a árvore para eles obedecer o seu comando. Então, os propósitos de Deus sempre foi bom, sempre será bom. Sempre foi e sempre será bom. Ele podia muito bem ter desistido de nós quando nós desafiamos a ele. Eu, antes de me converter, você antes de se converter a Cristo, ao nosso Senhor, quantas vezes nós desafiamos a Deus? Provocamos a ira do Senhor, falamos coisas que não deveríamos falar, fizemos coisas que não deveríamos fazer. Quantas vezes? Quantas vezes? Pensamos coisas que não deveríamos pensar, guardamos sentimentos em nossos corações que não deveríamos guardar, fizemos tantas coisas que não deveríamos ter feito, mas a gente não conhecia Deus. A gente não tinha o temor de Deus, não tinha respeito para com Ele e não entendia que Ele era o Senhor, comandante dos céus e da terra. Mas pela graça e a misericórdia dEle, Ele não levou em conta o tempo da nossa ignorância. Não levou. Ele não levou em conta o tempo da nossa ignorância. Quando nós não conhecíamos a Ele nem o seu propósito. Mas depois que nós adquirimos conhecimento, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí sim, aí Deus requer de nós o quê? Atitude de responsabilidade. Quando eu não conhecia, eu era ignorante. Mas agora eu conheço, agora não, agora eu tenho consciência, eu sei o que é certo, o que é errado, e se eu optar em fazer o que é errado, eu estou complicando a minha própria vida. Porque Deus não perdeu o controle de nada. Ele não desistiu da terra porque o ser humano pecou. Ele não desistiu do mundo porque o diabo veio roubando, matando e destruindo. Pelo contrário, o diabo veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus Cristo se manifestou no mundo para desmanchar as obras do diabo, provando isto o respeito que o Senhor Jesus Cristo tem para com Deus em ter obedecido a Ele, em tudo, ter obedecido a Ele em todas as suas determinações, não ter pecado
Isso mostra para nós o respeito do nosso Senhor Jesus Cristo para com o nosso Deus Pai Criador. E também, além do respeito, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo para com o nosso Deus, em vir ao mundo e nascer como 100% homem, sendo ele 100% Deus, mas cheio das vontades como qualquer um ser humano tem, ele também tinha, mas ele abriu mão da sua própria vontade para poder fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele amava a Deus, ele ama a Deus, e Deus é o seu Pai, e ele fazia tudo para honrar o seu Pai, o que nós precisamos fazer também. Quando nós lemos na história de Jó, que depois de ele ter passado por toda aquela situação complicada da sua vida, e o diabo estava dizendo para Deus que o Jó iria pecar. Ele vai pecar. Tira o que ele tem, o Senhor vai ver que ele vai pecar. Deus fala para o Jó, então tá, tudo que ele tem está nas tuas mãos. Poupe apenas a vida dele. E ele vai e destrói tudo que aquele homem havia possuído. E o homem, diante daquelas perdas irreparáveis, perdeu os filhos todos num dia. Provavelmente nas casas dos seus filhos estavam também as suas noras, os seus genros, os seus netos, porque todos eles tinham as suas casas, provavelmente tinham as suas famílias também. Dá para você imaginar que situação complicada naquele dia? O diabo roubando, matando, destruindo, fazendo a sua obra completa na vida daquele homem em um só dia. E ele não entendendo por que aquilo estava acontecendo, mas ele teve o zelo no seu coração. Mesmo não entendendo o porquê daquelas tragédias, mas ele conseguiu conservar o seu coração em integridade diante de Deus, demonstrando o seu respeito para com Deus. Quando ele abre a boca e diz, Deus deu e Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Ele demonstra um respeito extraordinário para com Deus. É aquilo que Deus espera de todos nós, um respeito para com ele. Se ele tivesse blasfemado, todo mundo iria compreender. Ele estaria coberto de razão para blasfemar, pois com tantas tragédias em um só dia, quem que suportaria aquilo? Quem que aguentaria tudo aquilo? Pois ele teve o cuidado de não blasfemar contra Deus, de não se levantar contra Deus, de não decepcionar Deus. Ele não sabia de nada que estava acontecendo. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele entendia quem era Deus. Ele não conhecia o lado espiritual daquela situação, mas ele conhecia Deus, e o conhecimento que ele tinha de Deus era suficiente para ele conservar a sua vida em integridade diante do Senhor, porque ele sabia que aquilo tinha propósito. Lá na frente ele fala, ó Senhor, olha só, agora eu entendo que os teus planos não podem ser frustrados. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu não entendia, por isso eu falei demais, Senhor. Eu não entendia nada, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, por isso eu falei, eu reclamei do dia que eu nasci, eu murmurei em relação à minha própria pessoa, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora é diferente, agora os meus olhos te veem. Mudou tudo na vida dele. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora é diferente. Agora os meus olhos te veem. E ele ficou tão impactado com aquela realidade que ele acabara de descobrir quando Deus se revela a ele. Quando Deus fala com ele, que ele fala, meu Deus, eu me arrependo até o pó. Ele se humilhou, ele abriu mão de tudo que ele havia compreendido para fazer Deus glorificado na sua vida, compreendendo que propósito de Deus não podem ser frustrados. Às vezes eu e você passamos por momentos difíceis na nossa vida, e o Satanás, que é o inimigo, o adversário nosso e de Deus, ele quer aproveitar as nossas dificuldades para nos levar a blasfemar diante de Deus, ou levantar o nosso calcanhar contra Deus. Foi isso que a Eva fez. Quando Satanás na serpente falou para ela, foi assim que Deus disse?
Não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal? É a resposta dela. Da árvore do jardim, o diabo, ele jogou o verde para poder colher o maduro dela. Como a gente fala no nosso dia a dia, né? Não é assim que Deus disse? E ela, ouvindo a conversa da serpente, do diabo ali, ela vai dialogar com aquela criatura. De toda a árvore do jardim, sim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer, nem tocar e nem comer. Aí já acrescentou um tocar. Já acrescentou algo que não estava no texto que Deus havia falado para eles, né? E a serpente astuta, abusada, fala para ela, não é bem assim não. Você não vai morrer não. Você não vai morrer. É que Deus sabe que os seus olhos, os olhos de vocês serão abertos, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, fez a Eva pensar que Deus não era bom. Que Deus não era bom, não era nada, não tinha nada de bom em Deus. Que se Deus fosse bom, por que Deus proibiu a eles de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Se Deus fosse bom, então Deus deixaria eles comer de tudo, não proibiria nada. Então o inimigo, ele é abusado. E ele usa a estratégia para poder tentar nos levar a nos rebelar contra Deus e contra o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para Eva era que ela vivesse no Éden, gerasse filhos no Éden, não tivesse sofrimento, nem ela e nem a sua família. Mas o propósito do diabo era estragar exatamente o plano de Deus para a vida daquela mulher. E porque ela fez a escolha errada, ao invés de ficar confiante na palavra de Deus, ela troca a confiança na palavra de Deus por uma nova experiência, digamos assim. Vou dar um crédito para a serpente. Vou comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela falou que eu não vou morrer. Ela troca a palavra do Deus poderoso, do Deus misericordioso, do Deus criador, pelo espírito do engano, pela palavra da serpente. O resultado, a morte, a destruição, o sofrimento sobre a face da terra, a condenação da terra. Logo depois, ela vê o seu filho matar o outro, vê o Caim matar o Abel, como consequência do seu desrespeito para com Deus, de não entender o propósito de Deus em suas vidas, que o que Deus tinha dado a eles era bom, o que eles precisavam para ser felizes na vida era o que Deus tinha posto em suas mãos. O local que eles moravam é o local melhor da terra que Deus tinha para eles, mas eles não estavam satisfeitos com isto. Quantas vezes acontece com a gente também? Nós estamos reclamando de tudo, esquecemos de dar graça. A palavra do Senhor fala para nós, em tudo dai graça, mas nós fazemos o contrário. Em tudo nós reclamamos, em tudo nós murmuramos, em tudo nós abrimos a boca para poder manifestar a nossa insatisfação. E às vezes Deus está vendo tudo e esperando a nossa atitude. Ele está, vamos ver como é que ela vai agir. Vamos ver como é que ele vai agir agora. Vamos ver se ele vai entender o meu propósito. Vamos ver se ele vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Aqueles que foram chamados segundo o meu propósito. Vamos ver se ele entende que ele está vivendo no meu propósito. O propósito é meu e não dele. Mas o meu propósito para ele é bom. Como diz a palavra do Senhor para nós, que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela satisfaz a nossa alma. O que nós precisamos aprender é respeitar a Deus, é voltar o nosso coração para Ele, pedir a Ele, ó Deus Todo-Poderoso, coloca amor no meu coração, porque por mim mesma eu não consigo amar o Senhor. Eu não consigo dedicar ao Senhor este amor que o Senhor quer que eu te ame, assim como Jesus te amou. Eu não consigo. Me ensina, meu Deus. Derrama amor no meu coração.